Nesse vídeo, eu irei apresentar um panorama da Seguridade Social de Saúde para os povos indígenas no Brasil. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é o sistema de saúde pública existente no Brasil. É um dos maiores e mais complexos do mundo. Atua no oferecimento de serviços e ações que possam garantir total assistência aos cidadãos brasileiros, desde atenção primária a serviços de alta complexidade, prevenção, urgência e emergência hospitalar e assistência farmacêutica, além dos serviços de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. O SUS tem seu pilar em três princípios: a universalização, a equidade e a integralidade. O princípio de universalização prevê que o Estado garanta que todos os cidadãos, sem nenhuma distinção, tenham acesso às ações e serviços de saúde, pois é direito de cidadania. O SUS efetiva a responsabilidade social no financiamento, organização e gestão de um sistema abrangente de cuidados à saúde, com cobertura universal a todos os habitantes do território. O acesso a esses serviços deve englobar de forma implícita os grupos indígenas, uma vez que são reconhecidos desde a Constituição de 1988 como cidadãos brasileiros. Os povos originários possuem todos os direitos comuns aos cidadãos brasileiros, além de direitos específicos garantidos pela Constituição. Essas especificidades são em relação à sua organização social, costumes, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A assistência de saúde aos povos indígenas se efetiva através de alguns órgãos específicos, como a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, que foi criada no ano de 2010. A ação da Secretaria promove a atenção primária à saúde e ações de saneamento de forma participativa e diferenciada, respeitando as especificidades epidemiológicas e socioculturais desses povos. A missão da Secretaria é implementar um novo modelo de gestão e atenção à saúde indígena, modelo esse que prevê descentralização, autonomia administrativa, orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária através de 34 distritos sanitários especiais indígenas, os DICEIs. Os distritos sanitários especiais indígenas compreendem uma rede de serviços implantada nas terras indígenas para atender a essa população, a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. Seguindo os princípios do SUS, esse subsistema considerou a participação indígena como uma premissa fundamental para o melhor controle e planejamento dos serviços, bem como uma forma de reforçar a autodeterminação desses povos, sendo 46% dos profissionais de saúde indígenas. Pensando nas especificidades e em superar as vulnerabilidades vivenciadas pelos povos indígenas como minoria social e política, o trabalho nas comunidades deve pautar-se em alguns aspectos principais. Primeiro, o contraponto entre a medicina ocidental e a medicina tradicional das comunidades. As questões de saúde e doença para os povos indígenas envolvem as práticas de cura e compõem a estrutura de cada comunidade, sua etnia e sua identidade. É produto de sua relação com o ambiente, os outros seres e sua espiritualidade. É preciso que os programas de saúde e os profissionais respeitem as concepções indígenas, sendo fundamental que tanto os profissionais quanto os indígenas permitam a integração da medicina ocidental com a medicina tradicional, para que as ações sejam executadas da melhor forma. O acesso aos serviços de assistência é dificultado pela localização geográfica das aldeias. A maioria está no centro-oeste e na Amazônia, em regiões distantes e de difícil acesso, além da deficiência estrutural e escassez de recursos. Pensando no cenário atual, a saúde dos povos indígenas apresentou um agravante com a pandemia da Covid-19. Dados disponibilizados pela Secretaria Especial mostram que 50.847 indígenas foram infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a reportagem do site Outras Palavras, a pandemia atingiu de forma imensurável e avassaladora as comunidades indígenas. As dificuldades de acesso,
Falta de recursos e estrutura e a falta de informação sobre a doença são fatores que contribuíram com esse agravante. Como noticiado, a forma do ancião Pedro Arthur em Rondônia é um exemplo do golpe que a memória indígena vai sofrer com a pandemia. Com a morte do ancião, a língua campé foi extinta, pois ele era o último falante pleno vivo. Como escrito na reportagem, a morte dos últimos anciãos de um povo muitas vezes significa o desaparecimento completo das línguas originárias. Desse modo, é preciso que o governo lide com a pandemia com seriedade e responsabilidade, que consiga reverter o cenário de caos que vivemos hoje e, além disso, dar assistência aos grupos mais atingidos, como os povos indígenas.